Nós estamos falando sobre os tesouros escondidos, as riquezas insondáveis de Cristo. E hoje é a nossa última mensagem dessa série, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Efésios aí, capítulo 1, e que você fosse até o verso 15. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então vamos ler. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Amém, irmãos? Pai, nós pedimos, fala ao nosso coração, Deus. O Senhor já falou nesse momento, até aqui nós somos gratos, mas continua agora nos ministrando através da sua palavra, Deus. Ministra através da verdade da sua palavra, e assim como Paulo orou, nós também oramos, espírito de sabedoria e de revelação, para o pleno conhecimento do seu Filho, venha a ser derramado sobre nós nesses dias. Nós queremos viver a eternidade desde já, sabendo que a eternidade é te conhecer, ó Deus, e a conhecer o seu Filho a quem o Senhor enviou, e que nós possamos estar unidos à verdade de quem Ele é nos nossos dias, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós vamos fazer a exposição do texto que está aqui, essa parte do versículo 18, que diz: iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? Eu queria que você pensasse o seguinte, tenta imaginar isso. Alguém que vive como mendigo. Mas essa pessoa que está vivendo como mendigo, na verdade, ele é herdeiro de uma grande herança. De uma herança incontável, aonde não há como se mensurar o tamanho da riqueza que está contida nessa herança. Imagina isso. Às vezes a gente pode se chocar com isso, dizendo, é impossível que alguém viva assim. Mas essa é a realidade de muitos de nós. Muitos de nós, filhos de Deus, amém? Que fomos feitos filhos de Deus através de quem? De Cristo. Porque Ele nos deu o poder agora de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Muitas vezes vivemos como mendigo. Por quê? Porque a verdade que Paulo fala em Romanos capítulo 12, dizendo não se amoldem ao padrão deste século, talvez não foi compreendidos por muito. Porque quando a gente acha que é para a gente não se conformar com o mundo, ou não se unir àquilo que o mundo é, nós estamos achando que talvez por causa das músicas mundanas, por causa de padrões de músicas ou de atitudes mundanas, que vão mudando com o decorrer do tempo. Vocês estão comigo ou não? Mas Paulo está falando de algo aqui, irmãos, que vai além do tempo. Paulo está falando aqui de algo que é um padrão que rege, que governa o mundo, que vai além do seu tempo, da sua cultura. Estão comigo?
É algo, irmãos, que é transcendental, que é aquilo que o Império Grego, que foi o último império, que é o grego romano, conseguiu instaurar na humanidade como um todo, que é tirar os olhos da eternidade e colocar os olhos naquilo que é material. Então todo o nosso padrão de sucesso, ele não está firmado em algo espiritual. Todo o nosso padrão de sucesso, nós olhamos e conseguimos ver, apalpar. Vocês estão comigo ou não? E o que Paulo está trazendo aqui à igreja de Éfeso? Está falando, cara, eu quero orar para que vocês entendam que vocês têm uma riqueza, que vocês são herdeiros de uma riqueza que não se pode contar, que é imensurável. E eu quero que o coração de vocês, por que o coração? Por que não a mente? Por que o coração? Porque a palavra diz que é do coração que procede todas as fontes da vida. O que ele está fazendo aqui é trazendo a consciência de que, olha, vocês precisam ser tocados não naquilo que move o seu entendimento, mas naquilo que move a sua vida. Não é sobre informação, você pode ter uma informação nova, mas se o seu coração não for tocado, não for acessado por essa verdade de maneira consciente, eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de decisão, amém? A informação vem, mas nós precisamos trazê-la para o coração, não em sentimento, mas na decisão de nos comprometermos a viver como a palavra nos diz, sabendo que mesmo que eu não tenha aquilo que o mundo espera que eu tenho a maior das riquezas, que é Cristo. E é isso que Paulo está orando aqui, é isso que Paulo está declarando. E Paulo aqui, ele consciente dessa cegueira espiritual, ele ora para que não por bênçãos materiais viessem sobre eles, mas por iluminação interior, amém? Para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Ele quer que a igreja desperte para a riqueza que já possui. Amém? Isso deveria ser motivo de alegria para a gente. Porque às vezes a ideia de Satanás é sempre colocar Deus no fim. E não sendo o fim, mas colocar Deus no fim de tudo. Então nós estamos aqui correndo a nossa vida para alcançar Deus. Nós estamos aqui correndo a nossa vida para alcançar a salvação. Nós estamos aqui correndo a nossa vida para alcançar a bênção. Mas Paulo, nesse mesmo capítulo, ele diz: vocês já são abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas a gente está sempre na expectativa de que algo aconteça. E Paulo está falando: vocês já têm uma herança. Vocês já são ricos. Amém? A iluminação dos olhos do vosso coração. No pensamento hebraico, o coração é o centro da vontade e também das emoções. Mas Paulo aqui, ele está orando e trazendo a consciência para que eles não apenas creiam, mas que eles enxerguem com o coração transformado. Vocês estão comigo aqui, irmãos? 2 Coríntios 4:6. Brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Essa luz, ela não é uma luz natural. Não é uma luz de eureka, uma ideia. Não é isso. Essa luz, irmãos, é a luz espiritual. Vocês estão comigo ou não? Jesus disse: vocês são a luz do... Amém? É a luz, irmãos, que somente o Espírito Santo pode trazer. É a luz que revela de fato quem Jesus é. Você já viveu uma experiência? Eu acho que todo mundo aqui, crente, já viveu isso. Você leu um versículo, você ouviu uma frase, algo que falava sobre uma verdade. Eu não quero aqui trazer, que talvez você seja, nunca vivi. Mas alguma verdade que você tenha vivido, ouvido na verdade, e de repente você está em um momento profundo, e aí o Espírito fala aquilo para você, e aquilo começa a fazer tanto sentido, que muda a sua forma de viver. Quantos aqui já viveram isso? É isso aqui que Paulo está orando. É isso que Paulo está declarando. Que de fato o Senhor possa trazer sobre essas pessoas
algo que Deus possa trazer a elas, aquilo que somente Deus mesmo pode trazer. Porque às vezes a gente sabe, Deus é a nossa riqueza, Deus é o nosso maior tesouro, Deus é tudo que eu tenho, mas muitas vezes nós não vivemos dessa forma. Porque às vezes quando nos falta algo, e eu não falo nem de necessidade, às vezes quando nós olhamos para alguém, como eu falei aqui no momento da oferta, e nós nos comparamos, nós já começamos a murmurar. Isso já é motivo de murmuração, de nos sentirmos talvez não tão amados por Deus, porque nós não somos tão abençoados contra o irmão, contra fulano, quanto alguém que de repente nem é crente. Vocês estão comigo? Mas eu oro e eu acredito que a igreja que está sendo preparada para a igreja do fim é essa igreja. Porque nós vemos essa realidade nos apóstolos, nós vemos isso nas igrejas perseguidas, desde toda a história da igreja. Quem já leu, quem já estudou sobre a história da igreja sabe, nunca foi fácil, irmãos, a vida de ser igreja de verdade. Não de nós nos reunirmos como se fosse um clube, no final de semana, ouvirmos uma palavra e voltarmos para a nossa realidade sem compromisso. Sempre foi de perseguição, sempre foi de pressão, muitas vezes de escassez de algumas coisas que são necessárias, mas o brilho dos olhos daqueles homens e mulheres nunca se perderam, porque a esperança deles não era para este tempo, a esperança deles não era em relação a esse mundo, ao que o mundo ou que as coisas podem proporcionar a nós como satisfação, mas a esperança era Cristo. E mesmo que eles estivessem morrendo, eles estavam morrendo com um sorriso no rosto. Sabe por quê? Porque eles acreditavam na esperança da vida eterna. E é isso que nós precisamos, e é isso que eu tenho orado nesses dias. Senhor, levanta não a reino em nós, mas uma igreja, irmãos, que seja consciente dessa verdade. Uma igreja que tenha os olhos do seu coração iluminados por essa verdade. Eu já tenho a maior riqueza que eu preciso. Nada mais vai te abater. A partir do momento em que nós entendermos isso, irmãos, nada mais nos abate. Nós vamos passar sim por momentos de tristeza, porque Paulo fala isso em Coríntios. Eu estou perplexo, mas não desanimado. Vocês estão comigo ou não? Nós vamos ter momentos de tristeza, mas nós não vamos ser tristes. Nós não vamos ser entregues a esse lugar de se prostrar à tristeza. A tristeza será momentos, mas não quem nós somos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não importa a situação que eu esteja passando, o quadro, o momento, a escassez, a dor, não importa. Por quê? Porque Cristo é a minha esperança. E eu creio, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. E essa precisa ser a nossa esperança, e é isso que Paulo está orando. Na parte B ele diz: para serdes qual é a esperança, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual que é a esperança que você tem vivido? Sua vida tem se baseado em qual esperança? Você tem esperança de quê? Quando você chega aqui hoje na igreja, talvez qual seja a sua esperança? O que você está buscando que o Senhor faça por você? Qual é a sua oração? Qual é o seu clamor? Qual é o sentido que você tem buscado quando você entra na igreja? O que você tem buscado para se alegrar? Esperança, que Paulo está falando aqui, não no sentido de otimismo incerto, sabe? A esperança, não tenho esperança do que? Não sei, mas eu tenho esperança. Mas sabe aquela esperança na dúvida? Eu tenho esperança. Mas porque talvez a palavra fala. Talvez porque a gente está ali fazendo um mantra de repetição, porque a gente entendeu que fé é mover a mão de Deus a nosso favor, porque a gente aprendeu isso. Não, então vai dar certo, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, e a gente fica nesse mantra.
Deixa eu falar uma coisa, a fé não é o poder para mover a mão de Deus ao seu favor. A fé é a convicção para suportar a vontade de Deus quando não é a sua vontade. Quando você orou e Ele disse não. Quando você pediu algo que você tinha muita esperança que aconteceria e não aconteceu. Mas isso não abalou quem você era. Os seus olhos continuaram olhando para Ele. E o seu louvor e a sua adoração não cessaram. Por quê? Porque você entende que Ele é um bom Pai. É essa esperança aqui que Paulo está falando. É a esperança da certeza gloriosa. Abre Hebreus 6,19. Hebreus 6,19. Quem não trouxe Bíblia, lê aqui comigo no telão. Vou ler no meu celular. Hebreus 6,19. Temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. Vocês estão comigo ou não? Que esperança é essa? Volta um pouquinho. Olha o que ele diz no versículo 17: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Existe um sumo sacerdote eternamente ministrando ao nosso favor. O sacrifício de Jesus ecoa eternamente. Vocês estão comigo ou não? E hoje já não há necessidade mais de nós fazermos sacrifícios, votos de sacrifício para sermos perdoados. Sabe por quê? Porque Ele disse: tetelestai, está consumado. Não é na força do nosso braço, não é no nosso esforço, não é por aquilo que nós fazemos, não é porque nós somos bons, não é porque nós estamos seguindo tudo direitinho, não. É por sua graça e misericórdia demonstrada naquela cruz há 2000 anos. É aquele sangue que nos torna justos a entrar no lugar da presença. E é essa esperança que Paulo está falando aqui, que o escritor de Hebreus na verdade está falando. Que nós podemos entrar agora com ousadia na sala do trono, não porque nós somos bons, mas porque o justo morreu pelos injustos, nos dando uma gloriosa herança eterna, a eternidade, a salvação, a alegria eterna, que nada vai tirar de nós, nem o dia bom, nem o dia ruim. Vocês estão comigo ou não? E é isso, irmãos, o chamamento aqui aponta para sermos chamados ao chamado eficaz de Deus, que leva à salvação gloriosa. Vocês estão comigo ou não? Romanos 8,30, abre aí, Romanos 8,30. Olha o chamamento aqui. Olha o que ele está dizendo.
Eu quero começar do versículo 28, irmãos, que é o versículo que todo mundo fala aqui. Mas a gente não segue, não continua lendo isso. Olha só o que Paulo está falando aos Romanos, versículo 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o de todos aqueles que amam a Deus. Amém? Quantos aqui já ouviram isso? Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um jargão mais falado por a gente, por crentes, mas menos vivido. Porque no momento da angústia a gente esquece disso. Mas isso aqui faz sentido para quem, irmãos? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Amém? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Você foi encontrado? Ou você encontrou? Foi você que encontrou Cristo? Ele te encontrou. E às vezes você está vivendo uma vida, irmãos, e a gente não entende que o maior propósito de Deus é nos fazer de fato a imagem dEle. Vocês estão comigo ou não? Não é simplesmente viver uma vida, irmãos, abastada, cheia de recursos, cheia de bens. Não. Nossa maior alegria deve ser: eu fui chamado, você foi encontrado pelo Deus que criou céus e terra. Sabe a ideia do batismo no fogo? Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Não está no script. João Batista chegou e falou: eu batizo vocês com água para arrependimento dos pecados, mas está vindo um que é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com... E às vezes a gente acha que o Espírito Santo, irmãos, e fogo é esse fogo, o fogo do mover. O fogo aqui é o fogo da aprovação. O fogo aqui é os momentos difíceis que a igreja passaria, mas que estava ali purificando. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, assim a nossa vida, a nossa fé está sendo purificada pelo fogo das provações. Mas a gente tem uma igreja hoje que clama: pare de sofrer. Porque sofrimento não é de Deus, sofrimento não é de crente. Pare de sofrer. Sendo que esses sofrimentos em Cristo, Paulo está falando que esses leves e momentâneos momentos de sofrimento estão produzindo uma glória que há de ser revelada. Estão forjando em nós e mostrando ao mundo, revelando a imagem de Jesus, que sofreu na cruz, mas não desistiu. Que para muitos, quando morreu, acabou. Ah lá, olha só. Mas Paulo declara a verdade que ecoou sobre a eternidade, quando Jesus ressuscita: ô morte, aonde está a sua vitória? Aonde está o seu aguilhão? Aonde está o seu troféu? Cadê morte? E Ele trouxe isso sobre nós. Esses momentos, irmãos, estão trazendo sobre nós os que são e os que não são. Às vezes o que a gente quer é alívio imediato. Continua. 29 e 30. Aos que predestinou também. É esse chamamento que Paulo está falando. E aos que chamou também. E aos que justificou também. Vocês estão comigo? Esse é o chamamento. Quando alguém perguntar: qual é o teu chamado? Pregar? Não. Meu chamado é seguir Jesus. Qual é o teu chamado? Cantar? É manifestar Jesus, é estar onde Jesus está. Irmão, o Senhor chamou você a pregar com a vida, a adorar através dos seus atos no momento de tristeza, de sofrimento, de luta. Porque é o que eu falo, irmão, isso aqui tudo um dia vai acabar. Está vendo essa liberdade que você está tendo de sentar aqui e ouvir? Vai perder o sentido, porque a gente não vai ter mais essa liberdade. Mas a gente vai parar de adorar a Deus? A gente vai parar de talvez arriscar a nossa vida para adorar juntos em um lugar, como fazem
Aqueles que estão na janela 1040? Os mártires chineses? Não. Mas todo esse glamour, luz, telão, tempo, Rafinha fazendo fundo musical. Isso aqui, ó, o céu aqui, ó. Acabou. Vai ser você e Deus. Esse é o chamamento. Esse é o chamado. Ele te chamou para estar com Ele. Ele te chamou para chamar você, para trazer você a entender que você tem um lugar naquele que pode fazer tudo, mas que vai fazer tudo que é a sua vontade. Tudo que é a vontade dele, não a sua vontade, o seu desejo. Vocês estão comigo aqui ou não? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Riqueza da glória. Mais uma vez, a gente chega no tema central. Paulo enfatiza que essa herança é gloriosa, valiosa e abundante. Não é uma herança passageira, mas eterna, incorruptível e cheia da glória de Deus. Talvez, esses dias eu gosto muito de ver aqueles vídeos dos caras entrando em casões, mansões abandonadas. E esses dias eles entraram em uma mansão que toda a família morreu em um acidente. Toda a família. Eles arremataram e a casa estava anos fechada. E estava lá todas as recordações, as fotos, joias escondidas. As roupas que eram lindas, maravilhosas, estavam todas só o farelo, porque a traça comeu. Mas Paulo está trazendo para nós de que tem uma esperança que é incorruptível. Não acaba. Vocês estão comigo? Então pode gastar à vontade. Pode estar na presença dele à vontade, porque nunca acaba. Quanto mais de Cristo eu desejo, mais Ele se revela. Porque, de fato, a moeda do céu é fome. Aqueles que têm sede e fome serão saciados. E não é fome por comida. Amém? É fome por Ele. É fome por Deus, o pão vivo que desceu do céu. A sua herança nos santos. Isso aqui, irmãos, pode significar tanto a herança que Deus dá aos santos, quanto a herança que os santos são para Deus. Essas são as duas verdades dessa herança, a herança dos santos. Ou seja, é a herança que Deus dá aos santos, amém? Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, vocês estão comigo? Então existe uma herança que Deus nos confiou, mas Ele também diz, lá em Deuteronômio 32:9, que Ele levantaria um povo que seria a sua herança. Cara, mas isso não empolga a gente, né? Empolga a gente falar, não, olha, deixa eu falar uma coisa aqui, eu tive uma palavra aqui, peraí. Of the king, the power. Tá vindo uma herança, tô vendo aí, um papel, uma herança, irmão, dinheiro. Tô vendo a chave de um carro, isso aqui fazia a gente ir para o céu. Mas entender que Cristo olhou para nós, e através de Cristo, falou, você é a minha herança. Você é o que eu busco, que tem valor. Vocês estão comigo ou não? E não porque você é bom. Entendeu ou não? Não é porque você é legal. Não. É porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para resgatar todo aquele que nele crê. Amém, irmãos?
Não é porque você é bonzinho, não é porque você está fazendo tudo certo. Não, irmãos, nós somos pecadores desgraçados. Às vezes a gente está cantando aqui na presença do Senhor, dá vontade de pular, dá vontade, de... Eu quero ver o dia em que nós estivermos aqui em um culto e o Senhor encontrar de fato sinceridade em nosso coração e falar assim: eu quero dar uma demonstração de um pingo da minha glória. Não vai ter ninguém pulando. Vai estar todo mundo prostrado, olhando para si, reconhecendo a santidade, alegre porque Ele visitou. E aí você vai olhar para você e vai falar: eu sou sujo, eu sou imundo. Mas ao mesmo tempo vai vir uma euforia interna de alegria, dizendo: esse Deus Santo me encontrou. Esse Deus Santo me deu a graça de experimentar a sua santa presença, assim como foi com Paulo, assim como foi com Pedro, assim como foi com Moisés, assim como foi com Isaías. É isso que eu tenho clamado ao Senhor: leva-nos, Deus, como igreja, para esse lugar. A gente vai sair eufóricos, mas não é porque a música nos levou. Não, é porque nós olhamos para nós, reconhecemos quanto pecadores nós somos, mas a gente olhou e viu Deus nos encontrando. Isso, irmãos, devia ser motivo da gente quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, ou o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Tem gente que já está pensando em desistir, não aguenta mais lutar contra o pecado. Hoje cai, pede perdão, levanta, anda um mês, cai de novo. E aí vai. Deixa eu te falar, talvez você foi livre da imoralidade sexual, assim como um dia eu fui. E talvez esteja anos sem praticar um pecado de imoralidade. Mas talvez, assim como eu, ainda esteja lutando contra a mentira. E às vezes a gente está nesse processo achando assim: cara, acabou. Talvez o seu problema não seja o pecado da mentira, mas do orgulho. Você não consegue perdoar alguém. Você não consegue sentar e olhar no olho de alguém que talvez te feriu. De que você criou uma expectativa e ela não superou essa expectativa. As pessoas não nos frustram, eu falo sempre isso. O que é frustrado aqui, irmãos, são as nossas expectativas. Expectativa no lugar errado é sinal evidente de frustração. Vocês estão comigo ou não? Talvez seu pecado já não seja mais o pecado que você cometia quando se converteu, mas todos nós continuamos todos os dias lutando contra o pecado, ou não? Mas vai chegar um dia em que nós vamos ser redimidos totalmente. Nós fomos salvos do poder do pecado. Estamos sendo salvos do domínio do pecado. Mas chegará um dia em que nós seremos salvos da presença do pecado. Já não haverá mais choro, tristeza.
A santidade de Deus vai encontrar um lugar em um novo corpo, porque virá novos céus e nova terra. E a minha esperança é essa, é por isso que eu não paro, é por isso que eu não desisto. Então eu quero dizer para você que está lutando contra o pecado: não pare, não desiste, não desista, continue olhando para Ele, porque a santificação é um processo. A justificação, Ele bateu o martelo e Ele disse tetelestai, mas a santificação é um processo diário, que todos os dias na presença dEle, de encontro com a glória, contemplando a santidade de Deus, nós começamos a nos ver. E quando nós nos vemos, é pecado que nós vemos. Impossível alguém aqui dentro, por melhor que seja, ter o direito de entrar no lugar da presença. Nós podemos entrar hoje pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos dá o direito. Não é porque nós somos bons, não é porque a gente está fazendo tudo certo. E Paulo está trazendo a consciência aqui: vocês são a herança de Deus. E nós estamos chegando a esse lugar de sermos totalmente restaurados. Amém, irmãos? Paulo fala nessa passagem também sobre uma esperança tá bom, né? Escatológica, a herança futura e presente dos salvos. Ou seja, a herança não é só para depois da morte. Vocês estão comigo ou não? Começa agora, com o Espírito Santo sendo quem? A marca, o nosso penhor. Pastor, eu continuo aqui lutando contra o pecado. Se um dia você olha para dentro e não está mais conformado com essa vida, você é um salvo que está num processo de santificação. Vocês estão comigo ou não? Para quem isso não vale? Para aquele que está no pecado e fala: cara, Deus não está nem aí, e eu também não estou nem aí para Deus, mas eu tenho certeza que essa não é a sua verdade, não é a sua verdade. Romanos 8,17: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Ou seja, quem me fez filho? Eu? Não, Ele me adotou. Vocês estão comigo ou não? Ele me adotou. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E quem é esse selo, irmãos? Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, quando Deus ele vir te resgatar, Ele vai olhar e não vai olhar para você. Ele vai olhar para o Espírito Santo que tem trabalhado em você. Ele vai olhar e vai falar: este é selado. Este tem uma marca, este tem um selo. Estão comigo ou não? Marca da promessa, irmão, não é a prosperidade, não é a riqueza. Eu tenho a marca da promessa, não. A marca da promessa é que eu fui salvo e carrego dentro de mim o Espírito Santo da promessa. E nele eu posso frutificar, e nele eu posso ter vida. E essa herança, ela é comunitária. Ela não é uma herança individual. A sua herança nos santos não é somente em uns. Vocês estão comigo ou não? Irmãos, todo mover de Deus, através de Jesus na cruz, fez uma coisa: convergiu um povo a estar junto. Convergiu gente de todas as tribos, línguas, raças e nações, que chegarão um dia e em uma só voz vão cantar: digno é o Cordeiro. Vocês estão comigo ou não? É comunitário, não é individual. Deus não morreu para abençoar a sua vida, mas a nossa vida. Quando, pastor, eu sei que eu fui salvo? Quando você parou de ser egoísta, egocêntrico, mesquinho e começou a olhar para o lado. Quando você parou de olhar para o seu ventre como seu Deus e deixou de ser inimigo da cruz de Cristo e começou agora a ser como Cristo é. Ou seja, começou a servir os seus irmãos. Vocês estão comigo ou não? Às vezes a gente quer, por consciência corporativista, sei lá, paternalismo, honrar o pastor. E muitas vezes é uma honra fajuta, né?
Eu não estou falando nem na questão de recursos, porque às vezes dá muito, mas vira as costas e fala mal do pastor. Não adianta nada o que você está fazendo. O que Deus está olhando é quanto você honra, o que você olha e talvez, sei lá, por orgulho, vaidade, por qualquer coisa que seja, o que é menor que você, sendo que não tem maior ou menor, amém? Deixar isso bem claro aqui, porque o óbvio tem que ser explicado. Mas não é o quanto você faz para o pastor, mas o quanto você faz para o seu irmão. Vocês estão comigo ou não? Irmãos, eu sou muito honrado, e de verdade, por alguns irmãos aqui da comunidade, e eu sou grato a Deus por isso. Eu nunca pedi isso, e eu não peço isso. Vocês estão me entendendo ou não? Mas só o Senhor conhece a sinceridade do seu coração e quais são as reais motivações pelo qual você está fazendo isso, irmão. Está entendendo ou não? Agora, será que a gente tem honrado o Senhor amando, parando, dando tempo ao morador de rua? Não dando dinheiro, mas dando seu ouvido. É comunitário, a graça, a riqueza é comunitário. Chega em mim, mas vai alcançar outro, vai trazer outro para perto. Vocês estão comigo ou não? Você vai começar a chegar e falar: peraí, tem uma esperança, tem uma alegria, tem um remédio. Tem uma alegria que não é uma alegria passageira, não é uma felicidade, não é um momento de felicidade que quando você compra, sei lá, o seu telefone novo você sente, mas depois de uma semana você se arrepende porque você lembrou que vai vir as parcelas no cartão de crédito. Não é isso que eu estou falando, é de uma alegria que é eterna, é de olhar um Deus santo, poderoso, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, olhar para um miserável como eu, como você, e falar assim: vem filho meu, tem lugar na mesa para você. É entregar o seu Filho Santo para morrer por um pecador desgraçado igual a gente, e mesmo a gente olhando para isso, continuar vivendo uma vida de escárnio ao nome de Jesus, de vergonha ao nome de Jesus, viver uma vida ofendendo quem Jesus é, não nas palavras, mas nas atitudes. Porque quando você não deixa de fato o Espírito Santo tomar um lugar e te tornar a imagem e semelhança, como nós falamos, o único envergonhado é Cristo. É esse Deus? É isso que é Deus? Quantas pessoas não suportam estar na igreja e não estão na igreja, sabe por quê? Por culpa de nós mesmos, que fomos motivos de sentença e acusação para aquelas pessoas, quando era para a gente ser o motivo da esperança. Porque aquelas pessoas iam olhar e falar assim: cara, não sei porque você está passando por essa dificuldade, está com um sorriso no rosto, por quê? Por quê? Porque a minha herança não é palpável, a minha herança não se baseia naquilo que eu tenho, a minha herança é o Senhor, Ele é a minha herança. Eu vejo você chorar, mas eu não vejo você numa profunda tristeza. Por quê? Porque a minha herança é o Senhor, é a riqueza insondável. Ou seja, você pode perfurar, nunca tem fim. Você pode ir mais fundo, você nunca vai encontrar o fim. Essa é a esperança e a riqueza que Deus nos deu através de Jesus Cristo, irmãos. Isso aqui devia ser motivo de júbilo, de exaltação. A gente deveria sair com um sorriso no rosto, sabe? Tocando as pessoas. Ei, deixa eu falar uma coisa. Sabe quando de repente, sei lá, você ganhou algo que você queria muito quando era criança, e você queria mostrar para todo mundo? Eu lembro que eu ganhei uma vez uma BMX. Meu pai não dava muitas coisas para mim não, mas um dia, sei lá, Deus tocou no coração dele, ele me deu uma BMX. Cara, ninguém tinha uma BMX, só eu. E eu andava na rua. Ei, olha a minha bicicleta, os caras, caramba, mano, da hora, uma BMX. Tinha aquele negocinho na frente assim, ó, né, quadrinho escrito BMX. Pode parecer muito simplório, mas aquele que encontrou o sentido da vida, que é Jesus, faz a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, eu encontrei algo que mudou a minha vida.
que me trouxe esperança no momento de luta, de guerra, onde estava todo mundo dizendo, não, você Fabrício, não, você não tem jeito. E ele estava falando assim, calma, tem jeito sim. Eu estou trabalhando na sua vida, eu estou trabalhando no seu coração, tem jeito sim, você é meu filho, eu te gerei. É um processo. Amém? Muitos cristãos, infelizmente, não vivem como herdeiros. Você pode ser salvo, mas ainda viver como escravo do medo, da insegurança e da miséria espiritual, porque não compreendeu a sua identidade em Cristo Jesus. A sua herança, ela é maior do que qualquer perda. Quando Cristo é sua herança, nada pode te roubar. Amém? Nada pode te roubar, inclusive daquilo que mais importa. Porque Mateus 6, Jesus no Sermão do Monte diz o quê? Ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem. A herança não vai começar. A herança começa agora. A presença do Espírito Santo, a comunhão com os santos, a identidade de filho, tudo isso já é parte da sua herança. Amém, irmãos? Isso é quem você é, não é o que você vai ser, você já é filho de Deus. Não importa o que você sofreu, não importa o que você passou, não importa quantas mentiras Satanás soprou ao seu ouvido, dizendo não, você não tem jeito, esquece, você é filho e filha de Deus. Está num processo de, através do relacionamento com Ele, ser santificado e ser moldado a quem Ele é. O céu não é apenas um lugar, é a presença plena de Cristo, e Ele já começou em você, amém? O céu está dentro de todos nós. Eu separei aqui, irmãos, duas frases que para mim é impactante. A primeira é de John Owen. Ele diz o seguinte: Deus é tão rico que não nos dá apenas coisas, Ele nos dá a si mesmo como herança. E a outra é de Martinho Lutero. A maior tragédia é viver como se você não tivesse uma herança, quando já está escrito no testamento do rei. Olha só, a maior tragédia é viver como se você não tivesse uma herança, quando já está escrito no testamento do rei. Seu nome está no testamento de Deus. Amém? Você é herdeiro, não tem como mudar isso. Amém? A herança é Cristo, irmãos. A glória é partilhá-lo. O Espírito é a garantia. E a igreja é o ambiente onde ela se manifesta. Se põe de pé.